Para completar, River Plate tentando o chapéu no Flamengo por Almada e o Zenit pode mesmo contratar Plata. Informação exclusiva no canal do Nicola. Vem do Zenit, que aceita fazer uma troca envolvendo o Luiz Henrique, desde que um jogador específico do Flamengo esteja participando do negócio. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pede para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para de falar sobre o Zenit com informação exclusiva. Nos últimos dias, lá no Equador, alguns sites têm cravado que Gonzalo Plata tem negociações encaminhadas com a equipe russa. Muita gente inclusive associou a possibilidade da transferência do Plata do Flamengo para o Zenit ajudar na transação por Luiz Henrique, mas antes de gravar esse vídeo consultei uma fonte importante envolvida nas tratativas do Zenit e essa pessoa assegurou que Plata não faz parte dos planos. Abre aspas, impossível isso acontecer nesse momento. O Plata não será contratado pelo Zenit e a negociação com o Flamengo, pelo que eu entendi, nem sequer existe. O que acontece já há algum tempo, contei para vocês, é a intenção do Flamengo em fechar com o Luiz Henrique. Foram duas reuniões entre os representantes do atacante e o José Boto, executivo de futebol do Flamengo. Uma das alternativas para que o rubro-negro não precisasse desembolsar 35 milhões de euros pelo Luiz Henrique seria incluir Everton Araújo, volante revelado na base, que tem tido bom desempenho na atual temporada. Ele certamente diminuiria o custo da operação pelo LH. Resta saber se o Flamengo vai topar avançar nessa tratativa. E o River Plate pode dar chapéu no Flamengo por Thiago Almada? A imprensa argentina repercute que o River Plate, que algumas semanas atrás havia desistido da contratação de Thiago Almada, voltou a demonstrar otimismo. Ninguém da Argentina crava o acordo, mas o que se diz é que o River melhorou a sua proposta para o jogador que não havia respondido à oferta. Vale a lembrança de que durante a Copa do Mundo, River Plate e Atlético de Madrid se acertaram para a transferência do jogador em definitivo, 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Acontece que, ainda durante a Copa do Mundo, o Almada nunca respondeu ao River Plate. Foi nesse contexto que o Flamengo apareceu com cifras maiores, 23 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. O Atlético de Madrid ficou propenso a fechar com o Flamengo, mas a resposta do Almada ao Fla, assim como em relação ao River Plate, nunca apareceu. O Flamengo está se cansando dessa demora e estabeleceu como prazo final para uma resposta do Almada a próxima segunda-feira. Diante desse cenário, dá para dizer que não podemos cravar onde é que o Almada vai jogar. No Flamengo ainda existe otimismo, até porque, embora não tenha assinado o contrato, o Almada vinha discutindo detalhes burocráticos, pormenores dessa negociação com o Flamengo. Mas o fato de o Fla ter estabelecido um prazo demonstra preocupação. Vale a lembrança de que o Flamengo tem apenas até a próxima sexta-feira para registrar atletas que poderiam atuar nas oitavas de final da Libertadores. O Flamengo tem adversário super complicado, o Cruzeiro, em 2 jogos de mata-mata. Você acha que o Almada vai para o Flamengo, vai para o River Plate ou vai seguir aguardando por ofertas da Europa? Como é que você está vendo essa história toda? Estou curioso para saber a sua opinião. Já uso o espaço para comentário e registro o que você pensa, beleza? O Zenit topa trocar Luiz Henrique por um jogador do Flamengo, mas é um atleta em específico. O time russo gostaria de contar com Everton Araújo, volante revelado na base do Flamengo e que ocuparia no Zenit a vaga deixada pelo colombiano Barrios. A verdade é que o Flamengo tem pretensões maiores em relação ao Everton Araújo, jogador que já foi pretendido por clubes da Europa, entre eles o Bayer Leverkusen. Hoje, a tratativa com o Zenit para a compra do Luiz Henrique gira entre 35 e 40 milhões de euros. Contei para vocês que já foram 2 as reuniões entre dirigentes do Fla e representantes do Luiz Henrique. Os caras estão tentando encontrar uma fórmula de convencer o Zenit a liberar o Luiz Henrique. A possibilidade de o Luiz Henrique ser vendido, mas o Zenit continuar com o percentual está descartada. O clube russo só topa vender 100% dos direitos econômicos do atleta. Só para completar em relação ao rubro-negro, contar que Eric Pulgar recusou a primeira proposta do Flamengo para a renovação do contrato. O vínculo nem termina tão cedo. Dezembro de 2027, seria prorrogado até dezembro de 2028. O grande problema é a multa rescisória para clubes do exterior de apenas 4 milhões de dólares. A primeira oferta feita pelo Flamengo de renovação foi considerada baixa no que diz respeito ao salário.
Internacional, uma sequência horrorosa de resultados. Cara, o Inter jogou bem contra o Flamengo, tá? 1-1 nem representou o que foi o jogo. O Flamengo até melhora no final, chega ao gol do empate, até tem outras oportunidades, mas o Internacional fez bom jogo contra o Flamengo ontem. William, o Josélio Patrício e a novela mexicana que ainda não tem data para terminar, Almada. Cadê o Almada, Nicola? Juscelino, eu já até cheguei a contar para vocês o que eu ouvi de um dirigente do Flamengo ontem. Isso foi meio que reproduzido hoje por outros jornalistas, não porque copiaram de mim, mas porque também foram ouvir o pessoal do Flamengo, e a resposta é basicamente a mesma. Ó, trata-se de um negócio difícil, o próprio Boto disse em né? Trata-se de um negócio difícil, com muitos ajustes, mas as coisas continuam evoluindo, tá bom? Boa noite, Nicola. Estão dizendo que o meu Mengão está em crise pelas declarações do Varela, dizendo que o Palmeiras é campeão. Primeiro que eu não vi ele falando que o Palmeiras é campeão. Eu achei até que ele foi forte ao dizer que a solução dos problemas está dentro do próprio Flamengo. E concordo, cara. Eu até achei que as declarações do Danilo foram um pouquinho mais complicadas, foram um pouquinho mais... Não complicadas, mas que assim, o Danilo, que é jogador da seleção, ele revela que talvez exista um descompasso entre aquilo que o técnico Leonardo Jardim pede e o que os jogadores fazem em campo. E ele dizendo que todo mundo tem culpa, os atletas têm culpa e o próprio Leonardo Jardim. Mas, cara, há nada também de muito assombroso, nada de assustador, né? O Milo Confeitaria quer saber se o Luiz Henrique está certo. Não. O que eu posso te dizer é que há um interesse do Flamengo em contratar o Luiz Henrique, há vontade do Luiz Henrique em fechar com o Flamengo. Só que os representantes do atleta e o Boto tentam chegar a um acordo. Eles se reuniram nessa terça-feira pela segunda vez em menos de uma semana, tá? A primeira reunião havia acontecido no Ninho do Urubu, a segunda lá em Porto Alegre, onde o Flamengo jogou contra o Inter nessa quarta-feira. Só mais uma coisa sobre Luiz Henrique, aí não é uma informação minha, tá? Mas o que se especulou nas últimas horas é que o Luiz Henrique, que o Zenit até topa trocar o Luiz Henrique, mas no Flamengo a troca teria de ser com o Everton Araújo mais dinheiro. Com o Botafogo a troca poderia ser com o Almada, com o Danilo, embora o Danilo não tenha a intenção de jogar no Zenit. Em relação ao Flamengo, se fosse para trocar, eles pretendiam incluir o Everton Araújo, volante, 23 anos de idade, que já foi pretendido, entre outros, pelo Bayer Leverkusen, tá? O Flamengo ainda não se posicionou sobre o tema, até achei que o Plata poderia ser uma alternativa, porque no Equador afirmaram que o Plata interessa ao Zenit. Só Palmeiras e Flamengo disputando o título, eu acho que é um risco real. Acho. João Pedro Souza faz pergunta absolutamente pertinente. Acho que é um risco real de a gente assistir ao Campeonato Brasileiro. Já tem sido assim, né? O Juscelino Patrício, esse treinador do Palmeiras, é uma comédia. Falou que o Kaká acusou o árbitro e ele nunca fez isso. O Admilson Rodrigues está dizendo que o Botafogo está em dia. Informação que eu tenho de que o Botafogo deve muito em relação a direitos em relação a luvas, tá? Há muitas pendências em luva, direitos de imagem também estavam atrasados. Beleza? Ao Admilson Rodrigues. Luiz Henrique Almada. Se um vier, o outro não vem, Fabão não iria por esse caminho, tá? A tentativa do Flamengo é de fechar com os dois, ainda que gaste algo na casa dos 60 milhões de euros. Vontade do Luiz Henrique é ir para o Botafogo, Nicola. Admilson, vamos lá. Em outros momentos, o Luiz Henrique já se mostrou contrário à ida para o Flamengo. É verdade, você tem razão. Mas nesse momento, quando o empresário do Luiz Henrique se encontra com o Boto 2 vezes em menos de uma semana, eu me permito achar que hoje o Luiz Henrique topa jogar no Flamengo. Vamos lá, eu sou jogador de futebol, o Admilson é meu empresário. E o Flamengo está tentando me contratar. Se eu não quero ir, eu vou falar, ô Admilson, não vai perder tempo com o Boto, não. O que você vai falar com o Esquece? Não vai lá, não. Não tem interesse. Acha que o Almada está dando gelo no Flamengo para ganhar tempo, para arrumar outro time na Europa? Forte abraço. Não é isso que o Flamengo diz. O Flamengo diz que faz parte uma negociação mais complicada, até pela relevância do jogador. Então vai contrato, vem contrato, enfim. Mas a sua percepção pode ser uma realidade. Essa demora para o Almada pode ser interessante, porque numa dessa aparece um clube europeu e faz proposta, tá bom? Boa noite, Nicola. Será que o Jardim perdeu o grupo do Flamengo? Esse Boto é inútil e muito fraco para ser diretor técnico. Eu acho que talvez o grande ponto o Leonardo Jardim tem como princípio básico do seu jogo contra-ataque, ligação direta. Vocês lembram do Cruzeiro do ano passado? O Cruzeiro do ano passado era a cara do Leonardo Jardim. Time que recupera a bola muito rápido e chega ao gol adversário de forma extremamente eficiente.
No Flamengo, você dificilmente vai ter a oportunidade de jogar mais atrás para esperar o adversário e contra-atacar. O Flamengo exige, até pela sua estrutura, pela sua história, pela sua cultura, pelo torcedor, que o Flamengo amasse o adversário. E essa não é a característica mais marcante do trabalho do Leonardo Jardim, enfim. Vamos precisar entender como é que essa história vai terminar, né? Por exemplo, o Flamengo até tem muito dinheiro. Só que o Flamengo pode. O Flamengo não vai querer gastar mais do que precisa. Então, concordo em gênero, número e grau com o Jailton. O Almada não vem mais para o Flamengo, escreve o CG, eu acho que vem. E é isso, nação. Se você curtiu as informações de hoje, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade sobre o Flamengo. Mercado da bola, bastidores, contratações e tudo o que acontece no Mengão em primeira mão. Agora quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu faço questão de ler o que a nação está pensando. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!